Vivo para mais um Luca Moreira Entrevista. Dessa vez com um episódio especial, né? A gente não faz episódio na sexta. Então, como sempre, se você está nos acompanhando aqui no Instagram, assistindo a reprise do YouTube ou escutando a gente no podcast, seja muito bem-vindo. O meu convidado de hoje nasceu em São Bernardo do Campo, morou no Brasil até os seus 20 anos, passou 13 anos no México e hoje coleciona dezenas de produções de sucesso no seu currículo. Seus projetos já estiveram em produções da Televisa, Netflix, HBO, Discovery Plus, entre outras. Hoje, dia 10 de fevereiro, ele está estreando na série The Spencer Sister, no canal CTV. Vamos receber Rodrigo Massa. Se você já chegou aqui, pessoal. Espera aí. Pronto, mandei o convite. Oi. E aí? Olá, boa noite, Seja bem-vindo. tudo bem? Obrigado. Como você tá, Luca? Tudo bem? Tudo. Tô ótimo. E você, como é que tá a sua expectativa para hoje? Olha, você sabe que tá rolando hoje, né? Porque eu sei que você tá por dentro de tudo sempre. Pô, é estranho, pô. É estreia, cara. A gente tá, olha, Isso aí. super Que feliz. ocasião, né? A live que é justa porque dia da sua estreia, pô. Oi? Que ocasião, né? A gente marcar a live no dia da estreia, né? Não tinha nem pensado nisso. Deu certinho. Que bom que a gente acabou remarcando, porque ia ser ontem e acabou sendo Sim, hoje. e não foi pensado. E não foi pensado. É, Foi justamente agora. Bom, Rodrigo, como ele estava falando, você tem um portfólio de inúmeros personagens, né? O seu trabalho tem se espalhado cada vez mais para outros países. E você chegou a viver durante 20 anos aqui no Brasil, né? E a gente sabe que a diversidade cultural é bastante grande entre um país e o outro, né? Não é muito aparente isso. E isso envolve a indústria cinematográfica. Quais foram as principais diferenças que você percebeu ao começar a trabalhar em projetos internacionais? a principal diferença, olha, eu acho que nos projetos internacionais, para começar, a gente tem aquela coisa que é super gostosa para o ator, de você poder ter acesso a mais mercados, mais pessoas que estão conhecendo o seu trabalho, né? Acaba abrindo portas que eu nunca antes teria imaginado, né? Eu, em 2014, quando estava fazendo o Media Tour lá na Europa, aqui na Europa, para promover A Cor da Paixão, eu falei, cara, tipo, Uhum. cura isso, né? Eu tô fazendo aqui entrevistas, fui capa de revista na Croácia, saiu um jornal na Lituânia, fazendo programas na Eslováquia. Foi bem bacana mesmo, tipo, quando caiu a ficha que já são as grandes ligas, ou pelo menos eu achava, né? Porque eu nem imaginava que mais pra frente eu estaria vivendo algo ainda maior, que é o que eu tô vivendo hoje com os Sisters, Mary Texmas e todo esse mundo de Hollywood, né? Verdade. Bom, em relação aos lugares, foi difícil adaptar? Qual foi o lugar que você mais achou diferente, assim? Olha, eu acho que a minha resposta talvez vai surpreender um pouco, mas o México foi bem difícil para mim, viu? A adaptação cultural não foi tão fácil, apesar de ser América Latina, o pessoal acha que é tudo mais ou menos parecido e tal, mas realmente não é bem assim. Eu acho que o México, ele tem, especialmente a cidade do México, tem uma questão cultural, tem uma questão de comportamento, tem uma questão do que é considerado profissional, o que não é considerado profissional, que tem muitas diferenças, né, com o que eu estava acostumado aí no Brasil. Inclusive, simplesmente assim, tipo, coisas dentro da amizade mesmo, né? Quando você sai com os amigos, coisas que Sim. faz no Brasil, que no México é considerado absurdo. Acho que foi bem complicado para mim. Onde eu achei mais fácil e me senti em casa, assim, em 3 segundos, foi no Canadá, realmente. Sim.
Pô, isso do México, você sair com os amigos é absurdo, pô, interessante isso aí. Então, Bom, eu acho que no Brasil a gente tem aquela coisa, o que foi mais difícil para mim é que eles são muito diretos. E no Brasil a aham, gente tem aquela coisa muito doce, né? O nosso jeito de falar, o nosso jeito de, sim. De lidar acolher, né? de lidar com os amigos, de lidar com os companheiros de trabalho, né? A gente tem aquela coisa, né? Que mesmo se a gente tem que falar alguma coisa ruim, por exemplo, né? A gente acha um jeito fofinho de falar, né? Tem exceções, claro, tem Sim, muitas sim. exceções, mas eu acho que no México eles têm aquela coisa que eles são um pouco mais diretos e para mim no começo eu me senti um pouco atacado, né? E tal, mas é questão cultural mesmo, é costume deles que eu tive que me acostumar. Sim. Entre os principais projetos, a Televisa, né, que é lá da América Latina, né, eu acho que foi toda da América Latina, e a Netflix estiveram presentes em vários deles, né, enquanto eu morava no México, destacando algumas como La Piloto, né, El Dragón, que logo se tornaram sucessos mundiais nas plataformas de streaming. Se tratando desses grandes projetos, além dos desafios naturais que cada personagem pode proporcionar, né, quais são os principais aspectos que mudam na carreira de um ator junto com a repercussão desses títulos? Os principais aspectos que mudam, O que olha, mudou? eu acho que primeiro a cobrança realmente, né, da galera, que não é uma cobrança assim, tipo, do jeito que eu falo, parece que, né, o pessoal tá aí Sim. mandando e-mail todo santo dia, mas não, realmente é uma coisa assim psicológica, eu acho que para mim e para os meus seguidores, para a minha equipe, né, porque sempre você chega num ponto no qual você tem que ir se superando cada vez mais, né, e cada projeto que você faz tem que ser melhor do que o anterior, né? Eu acho que esse seria um aspecto. E o outro aspecto seria realmente os pontos positivos que você vai acumulando no seu currículo, né? Sim. Que acabam trazendo mais facilidades para você conseguir novos projetos, né? Então, quando eu fiz El Dragon, realmente foi um projeto que teve tanto sucesso internacional e acabou abrindo portas para mim. Foi uma carta que eu pude apresentar, né? Quando eu cheguei no Canadá que realmente impressiona, né? Você falar, estive num projeto da Netflix de lá do México que foi top 10 em mais de 40 países, é uma coisa que é bem legal, né? Então já cheguei no Canadá assim um pouco como o ator que estava fazendo muito sucesso lá no México e agora está aqui com a gente. Então, eu acho que essas coisas aí realmente não só mudam, transformam completamente a Sim. carreira e o nosso dia a dia. Até que as produções da América Latina, né, Argentina, México, elas estavam em tendência, né? Elas entraram forte, né, em tendência, né? Em streaming, era uma grande força. Outra série, além de um clássico que foi de comics, né, da DC Comics, é o seriado The Flash, onde você fez o personagem Whiter, né, no episódio Love is a Battlefield, da sexta temporada. Como foi passar por essa experiência e como era o set de gravação e a equipe da série? O set era uma coisa impressionante. Eu nunca tinha visto um negócio assim. Primeiro, porque eu passei. Uma coisa que muita gente não sabe é que eu não passei só esses dias que eu fiquei no set para gravar as cenas desse capítulo. Eu voltei depois, Uhum. eles queriam que eu fosse coach de uma das atrizes. Então, eu estive vários dias no set porque ela falava vários idiomas, né? Então, eles queriam um coach Uhum. e Para traduzir as coisas, né? isso, então voltei vários dias para lá e ver realmente as lutas, né, os estantes, toda essa coisa impressionante, é uma loucura, é uma loucura. Eu acho que é um nível de produção que realmente a gente entende por que Hollywood acabou dominando o mundo inteiro, né? Eles levam tudo muito a sério, desde os pequenos detalhes, tipo, tem a barraquinha das comidas que tá lá o dia inteiro, né? Caso você tenha fome, tem de tudo. Tem para vegetarianos, veganos, quem não come glúten, tem absolutamente tudo. Eles pensam em todos os detalhes, até os mais importantes, como a gente tinha comentado um pouco sobre as reuniões de segurança que eles fazem todas as manhãs, que são obrigatórias para não ter nenhum problema, para não ter nenhum acidente. É impressionante.
E principalmente quando se fala de quadrinhos, a história que veio dos quadrinhos, eles têm uma legião grande de fã, né? Então a pressão para vericidade na série deve ser enorme também, né? Uma loucura. Eu vi que eles tinham muitos perfis no Instagram com fãs do Brasil, fãs da Argentina, fãs da Itália. E sim, sim, é tudo uma legião de fãs que acompanham tudo o que tem a ver com os quadrinhos, né? Cada filme, cada série, cada história que é contada de uma maneira diferente, eles estão aí super fiéis. Bem bacana. Produzida originalmente pelo canal Sci-Fi, a série Resident Alien, baseada na obra do Peter Hogan, né, e do Steve Parkhouse, se tratou de uma ficção científica misturada com drama, mistério. Como foi contracenar com o Alan Tudyk? Eu não sei falar o nome dele direito. Alan Tudyk, né? Nem eu. Corey Haim e Tara Tomoko. Como é que foi contracenar com eles? Olha, eu tive o meu personagem realmente nessa série foi uma participação muito breve, mas foi muito bacana porque apesar de que eu estava no set um dia só, eu achei bem bacana que você põe o pé ali no estúdio de gravação e a diretora já vem conversar com você, bem-vindo, te dá um abraço. Aí quando você vai começar a gravar, a gente tem um ator que está com a gente só por hoje, que é o Rodrigo, todo mundo aplaude. Eu achei uma coisa, uma coisa super louca, né? Que eu tinha visto antes. Essa coisa tão fofa de todo mundo, né? Que te trata super bem, que sei lá, eles querem que você se sinta em casa, né? Eu acho que não tem aquele estresse, porque como também é uma indústria que tem muito dinheiro, né? Dentro de Hollywood eles têm uma quantidade de dinheiro infinita, então eles planejam poucas cenas por dia. Então como tem poucas cenas por dia, não tem aquela pressa, não tem aquele estresse, não tem gritos como às vezes acontece. Já estive em produções onde hoje a gente tem que gravar 17 cenas, então tá acabando o dia, a gente viu que a gente só fez 13, ainda faltam 4 e tem 2 horas para gravar, e aí começa o estresse, aí que começam os gritos. Então, aqui, lá no Canadá, nos Estados Unidos, realmente eles evitam muito isso. A quantidade de grana que eles têm ajuda bastante, obviamente. Verdade. Bom, um dos mais recentes destaques da sua carreira foi a série Urban Legend, da HBO Max, que fala de uma onda de assassinatos, né, macabros em uma universidade. O que esse projeto representou na sua carreira? Queria saber um pouco mais sobre ele. Urban Legend é uma série que representa algo que eu sempre quis fazer, que é estar num filme de terror. Horror. Desde pequeno, desde criança, eu sempre gostei de filmes de terror, sempre chamou minha atenção livros de terror. E além do mais, trabalhar com o Eli Roth, que é um dos mestres do terror. Ele foi o criador, produtor, escritor também da saga do The Hostel, né? Não sei como chama o nome, Hostal, o Albergue. E foi impressionante, né? Ter um pouco de contato com esse cara que está há tantos anos na indústria e cada vez faz projetos mais fortes. E cada episódio dentro do Urban Legend era uma história diferente, né? Então eu fui o protagonista, um dos dois protagonistas do meu episódio, então foi bem legal realmente durante quanto tempo de gravação? A gente teve uns 10 dias mais ou menos de gravação e foi incrível durante esses 10 dias estar ali trabalhando intensamente com essa equipe maravilhosa. E se vocês não tiverem medo de aranhas, que são as vilãs da história, assistam porque ficou bem bacana. Não, o melhor é que não foi um daqueles filmes de terror bobo, né? No caso, né? Que você vê que a protagonista vai entrando na sala, tudo mais, não acende a luz, por exemplo, e você já tá, deixa preparado já as coisas. Eu acho que Coisa assim. ele tenta ficar bem longe dos. Claro, tem clichês, tem jump scares, tem aqueles que Sim, precisa ter em qualquer filme de terror, mas ele tenta se afastar das coisas que são óbvias, né? Daquele, né? Tipo,
daqueles filmes que você já sabe exatamente o que vai acontecer na próxima cena. Acho que tem coisas ali no Urban Legend que ninguém espera, realmente. É bem interessante. Legal. Já para esse ano, 2023, que a gente falou agora, que a gente falou que é a estreia de hoje, né, que é The Space Sister, do canal CTV, e Shit, que também vai estrear agora. Você pode falar um pouco sobre essas produções, como está sendo a expectativa, principalmente do The Space Sister, que chegou hoje? Claro, Spencer Sisters, nossa, desde que eu li o primeiro roteiro do primeiro episódio, eu falei, cara, que personagem bacana, que vibe legal da série. Tipo, é uma série que tem, acho que tem vários elementos assim que realmente fazem com que você fique ansioso para ver o próximo episódio, sabe? Que são quase Sim. também é daquelas séries que você pode pegar o episódio 5 sem ter assistido um, 2, 3 e 4 e você vai pegar o fio da meada, sabe? Porque realmente cada episódio, as duas protagonistas, que são a Stacey Farber e a Leah Thompson, elas resolvem algum mistério, algum crime que acontece na cidade. E, e então tem quase como se fossem episódios assim unitários, né? Tipo, cada história é Uhum. independente, mas tem uma linha que vai levando realmente, que é a relação entre elas. Conexão entre eles. Isso, a relação do personagem da Stacy com o meu personagem, com o que faz o meu marido na série. A gente tem uma história bem bacana também. Nós somos casados, temos uma filha adotada que é asiática, então é uma coisa assim de diversidade, né? Eu, brasileiro, ele é negro, a filha asiática. Tem uma coisa bem bacana ali nesse núcleo da história que eu estou gostando bastante. Quero que todo mundo assista. Eu sei que no Brasil não está disponível ainda, mas eu sei também que os meus fãs que estão aqui presentes sempre encontram uma maneira de assistir. Aliás, já assistiram o primeiro episódio. Já tem gente falando aqui, é muito boa a série, tem gente que passou aqui falando, então alguém já conseguiu ver. Então, Eu ia perguntar, inclusive, que você falou de ser uma artista brasileiro, né? Como é a recepção da indústria com artistas estrangeiros? Como é a recepção? é super boa. Eu acho que eu sempre falo que a cidadania brasileira eu acho que é a mais bacana de ter no mundo, porque cada vez que você fala para alguém, você está na Europa, está na Ásia, está na África, e você vira e fala para alguém sou brasileiro, o pessoal sempre reage assim, ah, você é brasileiro, que legal. Sempre tem um sorriso, né? E é bem bacana que a gente tem essa reputação de, né, que somos super do bem, que é super fácil trabalhar com a gente, somos disciplinados, a gente tem uma reputação bem legal aqui fora. E, então eu nunca tive nenhum tipo de preconceito, de dificuldade por ser brasileiro, ao contrário, eu acho que é uma coisa que me ajudou muito, inclusive esse personagem, acho que eu consegui por ser brasileiro realmente, por outros fatores também, mas o personagem aliás, no começo eles não sabiam se ele ia ser brasileiro, mexicano, mas aí como eu sou brasileiro, eles decidiram que ele fosse brasileiro. Eu tenho um Brasileiro. restaurante brasileiro na história também. Eu sei que deu certo, se o pessoal gostou, deu certo. Graças. Só se identifica. Bom, apesar do seu outro currículo, foi em dezembro do ano passado que você chegou a ser o primeiro protagonista, né, do Mary Paxman, do canal Lifetime, onde você veio com a Ariana Ron Pedrick. Como foi a construção e a experiência de viver o Alex? É, foi um processo muito rápido, realmente, porque eu não tive tempo. O Carlos Massal, que foi o diretor de casting, ele me avisou que eu tinha sido escolhido para o personagem uma semana ou uns 10 dias antes da gente começar a gravar. Então foi muito rápido. Eu tive que me preparar, assim, a velocidade da luz, aprender tudo de cor, obviamente, os textos, mas também procurar intenções bacanas para cada cena, para cada momento que eu tinha com a protagonista. E como você disse, foi a primeira vez que eu tive um papel protagonista. Então, eu
eu não estava acostumado a isso de você levar a linha realmente do filme inteiro, né? Então você tem que ter tudo muito claro. Sim. Você tem que ter o seu livrinho, assim, seu caderno. Tinha um caderno, assim, com todas as cenas, porque a gente não grava na ordem. A gente não vai gravando assim, né? Tipo, Uhum. segunda, terceira, Sim. quarta. Hoje a gente pode Aí gravar a terceira. depois a edição é montado, né, no caso, né? A gente grava a terceira cena hoje, grava a última cena amanhã, depois grava a primeira e é uma loucura. Então você tem que realmente ter muito claro a linha do seu personagem, as intenções, Sim. as emoções, de onde você vem, para onde você vai. É bem complicado, mas é super importante para a gente como atores. Ah, no caso, é você saber a história onde ela quer chegar, né? Seria isso? E isso, você sempre tem que ter em cada cena, tem que ter super claro qual que é o seu objetivo, o que você está querendo conseguir naquela cena, para que o público realmente sinta, né, aquela urgência do personagem. Sim. Uma curiosidade sobre esse último filme que a gente falou é que ele se tornou a primeira produção a ser feita de forma bilíngue, né? Em sua versão original, tanto em inglês e espanhol. Essa novidade trouxe alguns desafios para a produção do filme, você? Sim, claro, porque foi a primeira vez que a Lifetime fez isso, então eles não estavam acostumados, né, a lidar com esse tipo de produções bilíngues, inclusive a questão das legendas, né, e tudo isso, eu li aí alguns tweets da galera que não estava acostumada a ler legendas, né, porque o público da Uhum. Lifetime é um público realmente que a maioria são aqueles americanos que nasceram, cresceram nos Estados Unidos e não falam Sim. espanhol, não falam outro idioma. Então, sim, teve alguns desafios, mas eu acho que as críticas realmente foram pouquíssimas comparado com a quantidade de pessoas que aplaudiram essa iniciativa da Lifetime de trazer mais diversidade, de mostrar outras culturas, ao invés de ficar naquele típico filme de Natal na neve, né, que é sempre um pouquinho parecido tudo, mostrar um Natal completamente diferente, que é o Natal do México, nesse caso. Sim. Eu lembro que a gente estava conversando sobre a correria, né? Que é o lançamento dos filmes de Natal, das produções, né? Você falou que a Lifetime grava milhares de filmes ao mesmo tempo. Como é trabalhar com eles em si, com a Lifetime? Ah, é uma delícia, eles são super atenciosos. Eles, apesar de que eu achava, né, que pelo fato deles gravarem, eu acho que eles gravam mais de 150 filmes por ano. Eu estava falando para você que eles gravaram 26 só para a época de Natal no ano passado, mais tudo que eles gravam durante o ano, filmes, séries. Então eu achava que por ser essa produção massiva, talvez seria uma coisa assim que eu não ia ter muito contato com a galera do canal, né, nem com os diretores, produtores, mas eu tive reuniões assim, tipo, de realmente sentar e conversar com eles durante quase uma hora falando sobre estratégia de divulgação, sobre a produção da música que a gente fez também a música How Could I Have Known para a trilha Sim. sonora com a Andra, a gente organizou tudo, eles estavam ali bem prestando atenção em cada detalhe. E eu achei isso muito legal mesmo. Mandaram presentes pra gente um dia antes da estreia, um dia antes de começar a gravar, no último dia de gravação. Sempre tinha algum detalhe, alguma coisa super fofa deles. Legal. Bom, a sua carreira musical também está em evidência, né? Pois além de ter cantado em 4 idiomas, né? Que é português, inglês, espanhol e polar. Você também compôs, né? Você também faz composições. Como eu vivi essa carreira internacional na música e no seu processo de criação, as músicas elas já são pensadas em determinado idioma e qual é o mais difícil de trabalhar, no caso? O que você acha mais difícil? Sim, as músicas já são pensadas em um determinado idioma. Eu acho que desde que elas nascem, desde que eu penso nos primeiros acordes, eu já vou ali arriscando algumas palavrinhas, né, para ver para onde que a música vai me levar, né? Uma coisa muito intuitiva. Então tem algumas músicas que combinam mais com inglês, tem umas músicas que combinam mais com espanhol, tem outras músicas que combinam mais com português. E não tem, acho que não tem uma regra realmente. Vai do meu feeling naquele momento, das palavras que vão brotando, do sentimento que eu quero expressar naquela música. É,
E para mim, o que é mais difícil, obviamente, agora é o polaco, que é o último que eu comecei a aprender, que eu ainda não falo fluentemente, mas já consigo me comunicar super bem e escrevi, né? Já Pochivite Serca, ajudei a escrever a versão em polaco de Como Eu Explico Meu Coração, mais umas duas canções por aí também que ainda não foram lançadas, mas sempre tem que ter alguém ali checando para ver se está tudo certo, Sim. se não tem um erro. Mas o polaco é uma língua mais difícil em relação às outras? Porque é uma Claro, língua mais muito difícil? difícil, porque é completamente afastada, né, do nosso idioma, Sim. idiomas que eu sei falar. Não tem nada a ver com inglês, nem com português, nem com espanhol. Então, eu acho um desafio bem grande. Tem umas questões gramaticais que são completamente absurdas para mim. Tipo, eles conjugam os substantivos. Por exemplo, se você pega um substantivo tipo computador, eles podem falar computador A, computador E, computador I, computador O, dependendo da Caraca. função do substantivo na frase. São umas coisas bem difíceis, mas estou aí, São entendo. umas coisas bem detalhadas, né? Eles abrem muito, né, as coisas, né, os detalhes da É, língua. é um idioma bem complexo. E você tem a ambição de aprender outro depois disso? Você ir expandindo o seu leque? Pô, tô morando na Holanda agora. O ideal seria eu aprender o holandês agora, mas não cabe mais, cara. Não cabe mais língua na minha cabeça, não. Eu tô já com o polaco, já tô ficando doido aqui. O holandês acho que vou dar um tempo antes de começar a tentar, porque eu já comecei a fazer umas aulinhas aí online, mas aí eu via que quando eu queria falar holandês, eu tava colocando palavras em polaco, e aí eu ia falar polaco e colocava umas palavras em holandês, então eu falei, peraí, primeiro deixa eu aprender direito polaco, aí quando eu falar fluentemente eu tento aprender holandês para me virar aqui onde eu tô Daqui a pouco dá mau contato uma com a outra. totalmente cabos, tudo embaralhado. Bom, com o lançamento sendo feito nesse último dia 27 de janeiro, como eu explico a Mi Corazón, está marcando o seu retorno, né? A música romântica, né, pelo romântico. O que fez você optar por voltar a esse gênero e como você chegou até essa música? Eu Olha, eu escolhi voltar a esse gênero, foi também uma coisa muito intuitiva, realmente, muito natural, porque eu escrevi essa música depois que acabou a minha última relação, e aí eu decidi esperar o momento exato para lançar essa música, depois de lançar um monte de música de festa, Chamuco, La Fiesta, Tira o Pé do Chão, eu acho que já era o momento de fazer uma coisa um pouco mais tranquila. Eu sinto que o público conecta muito bem com as minhas músicas mais românticas. Inclusive, teve muitos fãs que eu não via já faz um tempinho, de repente voltaram agora que eu lancei essa música aí. E eu achei bem bacana. E essa música, bom, como eu falava, né, nasceu depois de um término da minha relação e eu também me inspirei muito no surgimento de uma nova história para escrever a última parte da música, é Uhum. justo essa terceira parte, onde no clipe vai tendo uma mudança, né, de branco e preto para cores Sim. e que simbolizam um pouco essa esperança, né? De que sempre, ok, acabou o namoro, acabou o casamento, ok, mas não é o fim do mundo, né? Tipo, tem muito Sim. peixe aí no oceano e sempre vai nascer um novo amor. Uhum. Tô até falando aqui, ó. Eu choro ouvindo e assistindo o clipe da música, falando de comentários. Que bonitinho. Aqui longe do celular, não tô conseguindo ler direito, mas que bacana. Eu sei quem tá aí Tô pegando luz aqui. presente. Obrigado, Bom, amor. Beijos. a gente está chegando ao final da nossa entrevista, mas antes eu acabo deixando uma pergunta um pouco mais reflexiva. Rodrigo, você chegou a viver aqui no Brasil, né, durante 20 anos, antes de começar a viver no exterior, e o seu trabalho já se levou a diversos lugares, né, como você está falando, né, e grande experiência. Se você pudesse conversar com o Rodrigo lá de trás, antes de tudo isso começar, aquele que ainda estava começando na arte, né, qual conselho você teria para passar para ele depois de tudo isso que você viveu? Nossa, eu adoro suas perguntas. Eu acho que o primeiro conselho que eu teria dado seria, tipo, para não perder tempo
tentando fazer faculdade, porque todo mundo fala que tem que fazer faculdade. Eu realmente comecei a fazer faculdade de letras na USP só porque todo mundo fala a pessoa na vida tem que fazer uma faculdade. Mas não é regra. Então, Os pais não deixem de seguir a gente por causa disso, tá? Eu acho que eu teria terminado o ensino médio, já teria vazado para o México para começar assim o quanto antes, né, a minha carreira artística. E outro conselho que eu teria dado para mim mesmo seria confiar no meu instinto, sabe? Tipo, nas coisas que eu acredito que são necessárias para minha carreira no momento no qual elas são necessárias. Porque em muitos momentos da minha carreira, eu coloquei outras pessoas antes de mim mesmo, sabe? Tipo, pensei no que a minha agência estava pedindo para eu fazer antes de confiar no que eu queria fazer nesse momento. Eu acho que conselhos assim, esse Rodrigo do passado poderia precisava ser, escutar para encontrar um caminho aí mais direto, com menos erros, menos tropeços. Sobre essa pressão que você falou da faculdade, me veio a curiosidade. Os seus pais, como é que foi o apoio da sua família quando você decidiu pela arte? No começo eles não esperavam. Eu acho que ninguém esperava. Quando eu estava no ensino médio, eu sempre fui, durante toda a minha vida, sempre fui um aluno muito bom, de notas muito boas, e faziam aquelas provas, né, cada ano, para ver quem que ganhava uma bolsa de estudos, e sempre ficava no... O Enem, né, no Brasil. O Enem no Brasil. Não, mas dentro da escola, eles faziam uma prova, assim, cada ano, né, para todo mundo concorrer a uma bolsa de estudos, e eu sempre ficava em primeiro lugar ou segundo lugar. E então todo mundo esperava, todo mundo rachava, o Rodrigo vai ser médico, o Rodrigo vai ser advogado, o Rodrigo vai ser arquiteto, ele é super inteligente, né? Então foi uma coisa meio assim, caramba, né? Tipo, eu sentia, talvez não cheguei a escutar essas palavras exatas, mas de algumas pessoas eu sentia assim, tipo, essa coisa um pouco de que desperdício, né? Tipo, você é tão inteligente, vai sair aí para fazer testes, para tentar virar ator, né? E vai saber se isso vai dar dinheiro ou não. Acho que isso também é uma coisa que muita gente acha que, não, isso daí para que isso dê dinheiro é muito difícil. Então, sim, no começo foi um pouco assim uma surpresa, mas hoje, tipo, minha família, meus amigos são meus fãs número 1 e me apoiam incondicionalmente. Isso aí. Isso aí é uma dica até para os pais, né? Para tentarem apoiar seus filhos, né? Nesse desejo também, né? Tentar observar isso. É uma dica para os pais. Fica. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado, tá bom? Por você ter aceitado o convite. Foi demais estar aqui com você. E para quem te conheceu a partir da live, onde é que a gente consegue acompanhar esses trabalhos? Qual redes sociais você está? Eu tô em todas. Eu não uso quase nenhuma, mas tô em todas. Eu sou muito das redes sociais, gente, mas eu tento. Aqui no Instagram eu tô um pouco mais ativo, que bom, dá para vocês clicarem aí para ir direto pro meu perfil, sou Rodrigo. E também tô no meu canal do YouTube, tem muito material para vocês, tem muitos clipes, tem cenas das minhas séries, tem um pouco de tudo. Tem até vídeos de viagens e coisas bem bacanas, que é Rodrigo Massa Oficial, lá no YouTube. E Twitter e Facebook, Rodrigo Massa com 2 S, dá para me encontrar facinho. Sou o Rodrigo Massa, só aqui no Instagram, no caso, né? Só que isso. Tá, perfeito. Então foi isso. Muito obrigado, Rodrigo. E lembrando, como sempre, se você perdeu alguma parte da nossa entrevista ou quer rever o nosso episódio, a live ficam salvas aqui no Instagram. E também está no YouTube, Spotify e Amazon Music. Só botar por no Cumbrei Entrevista. Até a próxima, Rodrigo. Obrigado. Adorei, eu que agradeço. Um abração, um beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau.